Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 11 de janeiro de 2024 e o título é Percepção. Vamos lá. Quantas vezes desejos nossos são atendidos da forma mais inusitada? E na maioria das vezes através de pessoas que surgem em momentos precisos e com atitudes assertivas. Se prestarmos atenção, perceberemos que estamos o tempo todo interagindo nessa teia de conexões, ora como receptores, ora atuando como doadores. Várias são as vezes em que alguém de forma inesperada aparece como por mágica, em um momento crucial, nos trazendo o auxílio necessário para aquela situação. Seja ele em forma de uma palavra, uma mensagem, um suporte material ou qualquer outra possibilidade. Vivemos correndo atrás de fórmulas para cocriar a realidade que sonhamos, para atrair a nossa prosperidade, felicidade e paz. E não percebemos o quanto já aprendemos sobre isso. Não percebemos que realizamos isso o tempo todo. Há uma citação que diz que nenhuma oração fica sem resposta, e eu acredito nisso. Tantas vezes já vivenciei tais experiências, embora não tenha tido à época a percepção sobre a minha própria participação nos acontecimentos. Nossa centelha divina nos permite, através de intenções e sentimentos sinceros, atrair o que se conecta a eles. Orai e vigiai, outra orientação recebida e pouco compreendida. Atraímos o que sentimos, não o que pedimos. Nem sempre o que pedimos está na mesma sintonia do que sentimos. Já falei em outros textos sobre isso. Por exemplo, se você deseja algo, mas no íntimo não se sente merecedor, não atrairá o que almeja, pois estará vibrando no não merecimento e é essa energia que estará agindo. Ao contrário, quando desejamos algo com as melhores intenções, com o coração livre de sentimentos limitantes, isso libera o fluxo e você atrai o que é preciso. Nem sempre o que nos chega vem na embalagem que imaginamos, mas sempre chega. Para ficar mais claro, vou ilustrar com um exemplo. No final do ano passado, muitas pessoas estavam torcendo para ganhar o grande prêmio da loteria. E, obviamente, a maioria ficou frustrada por não ter conseguido. Várias pessoas fizeram planos grandiosos sobre o que fariam com o dinheiro. Mas será que lá no fundo elas desejavam tudo aquilo? Será que não havia ali até um certo receio de não saber lidar com o extraordinário montante? Talvez as pequenas coisas que elas mais necessitavam e realmente desejavam tenham chegado a elas por outros meios, sem que elas percebessem. Podem ter se apresentado como um presente de forma inesperada ou como solução de um problema que estava travando algum setor da vida, ou até por meio de um amparo emocional trazendo equilíbrio e paz. As possibilidades são infinitas. Vejam que os desejos sinceros, implícitos da vontade de ganhar o concorrido sorteio, têm uma possibilidade bem maior de serem atraídos de formas diversas e através de pessoas, aleatoriamente. Em muitas ocasiões, somos nós essas pessoas que participam da cocriação de outras. Tantas vezes somos nós a resposta a uma oração sincera. Os movimentos acontecem o tempo todo, ininterruptamente. E não nos damos conta porque temos pouquíssima fé em nós mesmos. Muitos falam de Jesus, o chamam de mestre e não praticam os seus ensinamentos. Vós sois deuses, ele dizia. Sua missão era nos ensinar a despertar a nossa centelha divina, o nosso poder, a nossa conexão com o nosso eu superior. Tudo nos tem sido mostrado. Cabe a nós apenas o trabalho de prestar atenção, de nos desviarmos das distrações para compreendermos o nosso papel e assumirmos o nosso lugar no mundo e na vida. Essa vida que é o nosso primeiro presente e que nos possibilita criar todo tipo de realidade que buscarmos, com as intenções sinceras, que só nosso coração realmente conhece. Preste atenção, foque no bem, solte e sinta o universo em ação. Então vamos lá. Bem,
nesse ano aí, né? Então foi a virada de 23 para 24, né? Realmente aí tava acumulado, acho, o prêmio da loteria, acho que todo ano, né? Tem aquele grande prêmio no final de ano, né? E aí muita gente joga e fica esperando ganhar, porque quer realizar alguns sonhos, né? Conquistar algumas coisas. E às vezes, na verdade, esse é um exemplo que eu dei, mas muitas vezes a gente almeja, né? Fala que deseja certas coisas, mas e às vezes não acontece por quê? Porque às vezes a gente tem dúvida sobre se a gente realmente quer, né? Às vezes a gente acha que deseja certas coisas, na verdade, no fundo não é aquilo. Então, por exemplo, as pessoas desejavam, eu quero ganhar na loteria, porque, quero comprar. Às vezes a pessoa quer trocar de celular e ela não tem condições no momento, ela fala, eu podia ganhar na loteria. Sendo que, assim, o que ela deseja realmente é algo muito menor do que aquilo, né? Porque, assim, e às vezes assim aquela dúvida da pessoa, né? Porque no fundo, você ganhar uma grande soma assim traz alguns problemas junto, né? Quantas histórias aí a gente vê de gente que ganhou na loteria e teve sérios problemas depois, a vida desandou, né? A pessoa tinha dinheiro, mas a vida em si acabou tendo uma série de problemas, perdendo pessoas por desavenças, tendo conflitos familiares por conta dessa quantia, porque às vezes as pessoas não estão preparadas, não têm maturidade para lidar com aquilo. Então, nem sempre, às vezes tem coisas que a gente deseja, mas não é o melhor para a gente, né? Por isso que algumas vezes, né, por benevolência divina, certas coisas que a gente deseja não acontecem, porque não eram melhor para a gente, né? Nem sempre o que a gente deseja é o que a gente precisa. E normalmente, às vezes, algumas situações pelas quais a gente precisa passar para nos trazer algo que realmente seja importante, significativo para a nossa vida, a gente às vezes não entende, né? E não aceita ou não concorda com certos acontecimentos, tem gente que se revolta, outras pessoas, né, ficam indignadas e nem sempre a gente consegue perceber esses movimentos que acontecem justamente para nos trazer as coisas que a gente realmente almeja no fundo do coração, né? Então, muita coisa essa questão, por exemplo, às vezes a pessoa deseja, né, ganhar na loteria e ter aquele monte de dinheiro, mas às vezes o que ela quer é uma coisa tão mais simples para a vida dela e aquilo lá não vai trazer, é, não vai fazer com que ela atinja o objetivo principal do que ela quer. Né? Então, às vezes, essa questão a gente tem que ter um pouco mais de observação, de percepção sobre o que a gente realmente quer atrair para a nossa vida. E muitas vezes a gente não atrai porque a gente não se acha merecedor. Então a gente não consegue criar a energia que vai fazer com que aquilo flua e trazer que a gente consiga atrair para a nossa vida. Muita gente, né? A gente sabe que às vezes vive aí com sentimentos de culpa, coisas muito enraizadas que às vezes a pessoa até abafa, assim, ela não quer olhar para aquilo, ela não quer tratar e curar certas feridas. Só que isso vai travando toda a vida da pessoa, porque cada coisa que ela deseja, que ela quer conquistar, os anseios que ela tem, os planos, né, os planejamentos que ela faz, acabam não dando certo, porque lá no fundinho ela não se sente merecedora. Quanta gente que atrai pessoas assim complicadíssimas, pessoas tóxicas para a vida,
E aí a pessoa, né, não tem aquelas pessoas que falam assim, ai, porque eu tenho dedo podre, né? Sempre, sempre acabo atraindo pessoas que me prejudicam, pessoas que não me dão valor. Na verdade, ela atrai, muitas vezes a pessoa está atraindo o que está em sintonia com o que ela mesma, a percepção que ela mesma tem a respeito dela. Então, ela é uma pessoa que às vezes não se dá valor, uma pessoa cheia de culpas, uma pessoa que acha que não merece ser feliz por traumas que talvez ela nem lembre que ela passou, mas ela tá vibrando naquela energia, então ela vai atraindo mais daquilo para a vida dela. Então, assim, quando as coisas começam a se repetir, aí é o momento de parar e refletir. Por que que eu estou atraindo sempre o mesmo padrão, né? Por que essas situações se repetem? O que eu preciso trabalhar? O que eu preciso mudar? Né? Então, aí talvez a pessoa parando, refletindo, se interiorizando, ela vai chegar nesse ponto em que ela precisa trabalhar para limpar, né? Limpar essa energia tóxica que vai fazendo com que é um empecilho para que a vida flua da forma que tem que fluir e para que ela consiga atrair coisas mais positivas. Mas enquanto ela se sentir assim com relação a ela mesma, ela não vai conseguir vibrar de uma forma honesta e sincera que vai fazer com que ela atraia coisas positivas, com que ela consiga criar situações prósperas na vida dela. Então, isso é algo que a gente tem que prestar atenção e nessa questão de quando certos padrões estão se repetindo, aí a gente tem que parar e trabalhar aquilo, porque provavelmente é algo que a gente não está conseguindo perceber a respeito de nós mesmos, né? Porque é, tudo depende das nossas escolhas. Tudo que chega até nós depende das nossas escolhas. Inclusive, nas situações difíceis que acontecem, que muitas vezes a gente não percebe na hora, mas que depois lá na frente a gente percebe o quanto aquilo foi necessário para que a gente desse um passo adiante, para que a gente atingisse uma posição melhor, uma situação melhor. Mas se você escolher enfrentar, porque tem gente que diante de situações difíceis escolhe o quê? Ficar ali se lamentando, ficar ali se lamuriando e se colocando no papel de vítima e não evolui, não sai da situação, vai ficar sempre ali, estagnada. Então aí a escolha que numa oportunidade, né, tudo que acontece na nossa vida, tudo que chega a nós, de uma certa forma são oportunidades para que a gente faça as escolhas para evoluir. Então, quem aproveita aquela oportunidade para seguir adiante, crescer e aprender e dar um salto, é quem vai atrair para a própria vida mais prosperidade, mais harmonia, mais equilíbrio, paz, crescimento. Então, tudo depende muito também da, desculpa, das nossas escolhas e da percepção que a gente tem a respeito das coisas que nós atraímos para a nossa vida. Então, dependendo de como a gente cuida da nossa frequência e da nossa sintonia, a gente vai atrair as coisas que estejam nesta sintonia. Então, o que é melhor para a gente, né? Escolher sempre enxergar tudo pelo lado positivo, que tudo tem lado positivo. Por pior que seja, toda situação tem um lado positivo, né? Tem os dois polos. Então, que a gente possa focar e procurar desenvolver e colocar mais energia na positividade, porque aí a gente vai criar para a nossa vida, trazer para a nossa vida tudo de bom, né? De crescimento, que seja
equilíbrio, paz, harmonia e prosperidade. Prosperidade aí é tudo isso, né, junto, né? A prosperidade eu sempre entendo como um equilíbrio na nossa vida, né? Com uma vida próspera, ela tem equilíbrio emocional, ela tem equilíbrio do físico, né? A gente tem saúde, tendo paz, principalmente. Então, tudo isso traz uma energia de positividade que acaba atraindo tudo, inclusive materialmente também, acaba atraindo situações mais positivas também, certo? Então, que a gente preste atenção, use a nossa percepção para atrair para a nossa vida aquilo que a gente realmente deseja do fundo do coração, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.